Gostaria de cumprimentar aos componentes da banca examinadora, a professora Eliane Santos Nascimento, mestre em Ensino e Relações Étnicos-Raciais, ao professor Antônio Carlos Gomes da Silva, especialista em matemática, e ao professor orientador, mestre Reinaldo de Souza Reis. Eu sou a acadêmica Nayana Nascimento Ribeiro, aluna do curso de Pedagogia, e o meu tema é o lúdico como recurso importante no auxílio à aprendizagem. A escolha do tema se deu a partir de um período de estágio feito em escolas de educação infantil, onde foi possível perceber dificuldades e ausência de atividades lúdicas, né, no processo educacional, bem como no ambiente escolar, no espaço físico da escola, como nos conteúdos, né, escolares. A partir daí, nasceu a problemática. As escolas de educação infantil, elas investem espaço para o lúdico? O professor de educação infantil, ele está preparado para lidar com o lúdico? O brincar na escola, ele tem um sentido diferenciado? Então, essa pesquisa buscou abordar o uso de jogos e brinquedos no processo de ensino-aprendizagem. Tem como objetivo geral refletir sobre o uso da ludicidade na educação infantil. Tem como objetivos específicos analisar as principais dificuldades dos professores em lidar com o lúdico, utilizar o lúdico como forma de aprendizagem mútua entre professor e aluno e mostrar o papel do educador nos aspectos lúdicos. Será abordado a importância de se usar o lúdico a partir de jogos e brinquedos como recursos pedagógicos, evidenciando assim a sua eficácia no desenvolvimento das habilidades físicas e motoras da criança. Será abordado também a questão do espaço físico que a escola tem ou deveria ter para estar recebendo a criança que brinca. Como também a questão da formação lúdica do educador, esse profissional que vai estar lidando com o público infantil, com a criança brincante. Então, essa pesquisa procurou compreender o lúdico como ferramenta auxiliadora no processo educacional, sobre a visão de alguns autores teóricos que também defendem o lúdico como forma de aprendizagem. São eles o Almeida, Kishimoto, Vygotsky, Santos e outros. Nessa perspectiva educacional, Almeida retrata que o adulto cobra uma postura séria da criança, matando pouco a pouco o que ela mais tem de autêntico. E ele ainda afirma que, onde a criança, deve haver movimento, deve haver barulho. O Vygotsky, ele ressalta que a criança ela já nasce com a brincadeira dentro de si. Então, não importa se ela não vai encontrar espaço, momento e nenhum brinquedo, ela vai dar um jeito de estar brincando. Kishimoto, ele destaca que os jogos, eles auxiliam na estimulação da inteligência da criança. Para Santos, a formação lúdica é baseada na valorização da criatividade. E ele ainda afirma que, quanto mais o adulto vivenciar a ludicidade, maior será a chance desse profissional trabalhar com a criança de forma prazerosa. E assim, com base nessas teorias, é através da brincadeira que a criança aprende de forma criativa e significativa. No primeiro capítulo será abordado o brincar no espaço da escola. O ato de brincar é algo natural do ser humano. O Vygotsky, ele mesmo afirma que a criança ela já nasce com a brincadeira dentro de si, como já foi citado. Um bom exemplo disso é você observar um bebê que já faz o contato visual. Se você pegar qualquer brinquedo e colocar na direção, né, do olhar dela, no alcance do olhar dela, ela vai fixar o olhar nesse brinquedo. Ela vai até querer pegar. Ela só não vai fazer isso porque ela ainda não consegue, né? Mas isso aí já é a brincadeira fluindo de dentro da criança. Um outro exemplo é uma criança que, além de fazer o contato visual, ela já começou a desenvolver a coordenação motora. Se você coloca esse brinquedo ao alcance da vista dela, ela vai levar a mãozinha para pegar. Se você encosta na mão dela, ela pega aquele brinquedo. Ela manuseia aquele brinquedo, ela leva aquele brinquedo na boca, ela joga aquele brinquedo no chão, você pega e entrega para ela. Ela joga no chão de novo, né? Então, assim, a criança ela age e interage com o brinquedo desde muito cedo. Nesse contexto, as escolas de educação infantil, elas devem repensar nas definições das rotinas escolares e também espaço. Almeida mesmo ressalta que
As escolas devem se preocupar com a linguagem lúdica e também com a estrutura física da escola, né? É pensar num espaço onde haja possibilidade de ser desenvolvido os mais variados atos de brincar. A linguagem, tanto motriz quanto corporal e cognitiva. Já foi comprovado que jogos e brinquedos, eles auxiliam no desenvolvimento da criança, fortalecendo as habilidades físicas e motoras. Então, assim, o educador, ele precisa repensar suas aulas, precisa repensar na metodologia que ele usa para aplicar, né, os seus conteúdos em sala de aula para as crianças. Porque a criança, ela vai se desenvolver muito mais rápido se ela aprender de forma lúdica, de forma divertida, de uma forma prazerosa. E uma aula lúdica, ela vai ser agradável, tanto para a criança, também como para o professor. Infelizmente, muitas instituições de educação infantil ainda não valorizam o uso do lúdico. Aí deixa de fora essa ferramenta tão importante que poderia estar sendo usada como recurso pedagógico, né, para auxiliar no desenvolvimento da criança, o desenvolvimento físico, motor, cognitivo, social, cultural, efetivo, enfim, né? Mas muitas dessas escolas, elas ainda mantêm o ensino tradicional, onde a criança passa a maior parte do tempo sentada, né? Numa aula chata, cansativa, não dinâmica, né? E improdutiva. As escolas parecem deixar o divertido do lado de fora. A própria estrutura da escola dá essa impressão de que é um ambiente sério. Algumas escolas ainda disponibilizam um brinquedo, né? A criança tem acesso a esse brinquedo, mas não adianta, né, pegar o brinquedo e simplesmente entregar na mão da criança. A criança ela precisa ser orientada, ela precisa ser mediada. O ato dessa brincadeira dentro da sala de aula, com esse brinquedo lúdico, precisa ter um objetivo. O professor precisa estabelecer um objetivo que ele quer alcançar, né? Daí a importância desse profissional, ele ter uma formação lúdica, né, continuada, para que ele possa estar a cada dia trazendo novidade para a sala de aula, fazendo as suas aulas terem resultados eficazes na vida da criança. As escolas precisam rever essa questão, porque a criança ela passa muito tempo lá na escola, sem contar aquelas crianças que estudam por tempo integral. Assim, a maioria das crianças deixa de gostar da escola logo no primeiro ciclo. E o processo educacional vai ter mais resultado, vai ser mais eficaz se a criança gostar da escola, se a criança gostar da sala de aula, se a criança gostar do professor. E o que a escola, juntamente com os professores, pode estar fazendo para manter essa criança na escola feliz, né? Trabalhando lúdico, trabalhando a linguagem que ela gosta, né? Entrando nesse universo infantil, para que a criança ela vá para a escola e no outro dia ela tenha vontade, né, de voltar para lá, de estar lá, de interagir. E assim será proporcionado um desenvolvimento, né, criativo e também significativo. Lúdico, um aprendizado criativo e significativo. O lúdico é a forma de desenvolver criatividades e conhecimentos a partir de jogos, danças, músicas, enfim. O intuito do lúdico é educar e ensinar por base do prazer, divertindo e interagindo. Os jogos e brinquedos são fontes inesgotáveis de interação lúdica e eles promovem oportuno ao professor estar dando a sua aula de uma maneira criativa e obtendo resultados significativos, pois o lúdico ele promove a construção do conhecimento da criança. O lúdico ele traz muitos benefícios para a vida da criança, pois ele viabiliza uma série de aperfeiçoamentos em vários âmbitos. Na questão cognitiva, por exemplo, ele estimula a memória, a visão, a criatividade e o raciocínio lógico. Na questão motora, ele estimula o desenvolvimento da criança, correr, né, pular, andar, ter senso de equilíbrio e também noção de espaço. Na questão social, ele vai ajudar a criança a se socializar e interagir. Na área emocional, ele vai ajudar a criança a ter empatia. Agora, para que essas habilidades sejam potencializadas, é necessário que haja uma mediação do professor, para que as brincadeiras tenham sentido pedagógicos. Ao fim dessa pesquisa, percebeu-se que o lúdico facilita a aprendizagem infantil e que realmente a criança ela aprende enquanto brinca. E que é através da brincadeira que ela
vai se conhecer e vai conhecer os outros também. Portanto, a introdução de atividades lúdicas no cotidiano escolar é muito importante, porque essas atividades lúdicas exercem grande influência na vida das crianças, de modo que vai se tornar mais dinâmico e mais fácil o processo de ensino-aprendizagem. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus por ter me concedido chegar até aqui. Agradeço aos colegas, aos professores, aos componentes da banca, em especial ao professor orientador Reinaldo, que nesse período difícil ele se mostrou mais que um orientador, foi um amigo, foi um parceiro nessa jornada. Professor Reinaldo, que Deus abençoe a sua vida. Meus eternos agradecimentos. Quero deixar uma frase de Emília Ferreira que diz: por trás da mão que pega o lápis, por trás dos olhos que olham, por trás dos ouvidos que ouvem, há uma criança que pensa. Boa noite.